Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana vitoriosa, gloriosa, domingo bom, domingo de Verrete, domingo de Vitória Vascão, agora sim, ou assim, como você preferir, Vitória Vascão por 3-0 ou a quarta vitória seguida, a gente acorda como? Então deixa o seu like, comenta e compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, é a sua casa, é o Fanático Vascaíno. Como é bom ser Vasco. Repita essa frase, escreva aqui nos comentários, tem que ser um mantra pro torcedor, porque é bom pra caramba ser vascaíno, cara, sem dúvida nenhuma, é bom demais realmente torcer pro Vasco da Gama. Agora, que a gente está crescendo na temporada e no momento certo, no momento importante, que é o momento em que precisamos chegar bem ali na frente, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Isso é fundamental. Nos últimos 8 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, aquela para o Palmeiras. O time do Vasco deu uma engrenada no Campeonato Brasileiro. Subiu, estacionou o ônibus ali, o trem-bala da colina, na 8ª posição. Olha para cima, mira o G6, que é uma posição que dá para chegar. O Botafogo deu uma rateada ontem com o Santos. E o Vasco pode sim chegar na parte alta da tabela no Campeonato Brasileiro. Pontos a destacar da excelente vitória ontem em cima do Red Bull Bragantino foi a capacidade de superação durante o jogo, porque o Vasco sofreu um início de pressão do Red Bull Bragantino, mas soube suportar, teve inteligência para poder contra-atacar, manter a posse de bola, utilizou bem as características de quem estava em campo. Ontem era o Verrete, não era o Rayan, então o time não era tão veloz, né, como quando tem o Rayan, mas era um time que podia e devia atacar mais pelas pontas, e assim o fez. E o Andrés Gomes jogou uma enormidade, Paulo Henrique jogou muito bem, o Piton, cruzamento do Piton para o Verrete é de quem conhece já, de quem já está entrosado, né? E é impressionante como o Vasco subiu de produção. A nossa defesa muito sólida. Carlos Cuesta e Robert Renan, mais um jogo que não são vazados. Mas você observa no confronto direto com o adversário como eles se impõem, como eles saem para o jogo, como eles iniciam jogadas. Valeu, Admar Lopes. Golaço da sua janela. Cuesta, Robert Renan, Barros, que voltou, e Andrés Gomes. 4 reforços titulares. Thiago Mendes no banco, Matheus França, que entrou bem de novo, banco. Essa janela foi bem proveitosa. E o Admar tem muita participação nisso. Claro que o próprio Fernando Diniz, ao conversar com os atletas diretamente, alguns até num trabalho de convencimento, de explicação do projeto Vasco da Gama, né? Na temporada, o que vem por aí para o ano que vem, cara, o Vasco conseguiu armar um time muito melhor nessa janela de transferências. E o sistema defensivo é o ponto a destacar. E todos os outros, meio campo com Coutinho, o ataque com o Rayan, que não jogou ontem, agora tem o Andrés, tem o Nuno, inteligentíssimo, ele já deu a outra janela. Cara, todos esses elevaram nas mãos de quem? Do Fernando Diniz. Como fez diferença o Fernando Diniz no comando do time do Vasco. Demorou um pouquinho para engrenar, é bem verdade. Esperava que logo após a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco conseguisse engrenar, porque o Vasco tinha vindo de um excelente resultado contra o São Paulo, 3-1, lá no Morumbi, que desempregou inclusive o Luiz Ubeldia. Falei, cara, agora vai parar 30 dias, o Vasco terá 10 dias de férias e, na sequência, volta ao trabalho 20 dias, um tempo que o Diniz não teve. Ele vai ajustar o time do Vasco. Voltou, a gente patinou
perdeu para o Red Bull Bragantino, mesmo time que a gente venceu ontem 3-0, a gente perdeu em casa por 2-0. Ah, mas jogamos melhor. Mas perdemos. Empatamos em casa com o Grêmio. Olha aí, só nessa brincadeira eu tô falando de 5 pontos. O Inter, nós fomos sacaneados lá no Beira-Rio. Mais 2 ficaram pelo caminho, 7. Ceará em casa. Empatamos, mais 2, 9. Ah, Fábio, você vai pegar então todo o jogo que o Vasco perdeu e empatou para fazer a conta de quantos pontos o Vasco deveria ter? Não. Os 2 empates com o Flamengo, eu não vou dizer, não, o Vasco merecia vencer, não. Foi do tamanho do jogo. Agora, esses jogos que eu estou dizendo para você, torcedor. Vitória no primeiro turno. Vencemos por 1-0, os caras tinham 1 a menos, Mateuzinho foi expulso, levamos a virada. 3 pontos. Derrota para o Bragantino dentro de casa. Já era o Diniz o treinador. Mais 3 pontos. 6. Empate com o Grêmio em casa no jogo que a gente estava ganhando. 8. Empate com o Ceará. Num jogo que a gente estava ganhando até os 50 minutos. 10. E o empate com o Inter que a gente foi sacaneado por aquele árbitro. 12 pontos. Ah, então, Fábio, você quer dizer que o Vasco tinha que estar brigando pelo título brasileiro? Não. Mas era um time para, com essa janela, estar já no G6 com tranquilidade. Ser o 4º colocado. Porque antes dessa janela, eu sempre disse aqui no nosso canal, que o Vasco não tinha time para brigar contra rebaixamento. Não, senhor. O Vasco era time para estar no meio de tabela, mas faltava organização. Nas mãos do Carille, até a 6ª rodada, foi um horror. O Diniz demorou um pouquinho. Hoje o Vasco tem desempenho aliado a resultado. Hoje dá gosto de ver o Vasco jogar ou não dá? Claro que dá. Você liga a televisão, bota no mudo, curte a nossa transmissão aqui. Ontem, excepcionalmente, eu não transmiti, porque eu estou em viagem com a família. E aqui onde eu estou, trouxe todo o equipamento, não tinha condição técnica de fazer a melhor transmissão com aquele padrão que você acompanha. E aí, você liga, acompanha a transmissão e fala assim, caramba, a gente vai vencer hoje. Estamos jogando bem, os laterais estão bem, a gente vai conseguir bom resultado. Você não assiste o jogo do Vasco hoje assim, caramba, porra, acaba logo, fez um gol, termina o jogo. Não. Pô, tem o jogo do Santos, tem o jogo de São Paulo, teve o jogo ontem. Vários resultados interessantes. O jogo do Bahia que a gente venceu, o jogo do Cruzeiro que a gente venceu. Vários jogos que a gente venceu bem. O Fortaleza lá, nós não jogamos tão bem, mas vencemos. Ah, em outros jogos a gente jogou bem e não venceu. Eu quero jogar bem e vencer. Se não der, vencer tem que vir na frente. Vencer e jogar bem. Dá para fazer essa ordem? Dá. Ah, não, Fábio, se a gente jogar mal, a gente não vence. Então, não quero. Ah, mas se a gente jogar bem, tá perto da vitória. É. Mas a gente já jogou bem outras partidas no Brasileiro e não vencemos. Hoje não, a gente joga bem, a gente vence, a gente convence, a gente sobe na tabela e dá orgulho a você, torcedor. E a partir de hoje, é para nunca mais o pão do Vasco cair com a manteiga para baixo. Chega. A chave já virou. Eu já falei, acabou o pensamento de escassez. Acabou o pensamento de ficar ali chorando pela zona do rebaixamento. É o dinizismo. Tem que respeitar o dinizismo. Tem que respeitar a escola Fernando Diniz. Porque em nenhum momento, com todo respeito, Diniz, mas hoje, não deu nem para sentir sua falta. Não deu nem para sentir sua falta. Eu falo isso com todo respeito, sabe por quê? E isso é mérito seu. Isso é mérito seu, Diniz. Porque o time não caiu de produção. Quem estava ali no seu lugar representou muito bem. Representou muito bem. Tem que aplaudir o Evandro Fornari, o Ricardo Cobalcini e o Wagner Bertelli, que é o preparador físico, que é tão pilhado como o Diniz. A gente acompanha isso nos bastidores. Eu já tô doido para assistir os bastidores. Cara, a postura. Vai sair os bastidores agora? Já solta o bastidor. Eu tô aqui com o Matheus Lima, melhor fotógrafo que tem no Campeonato Brasileiro. Tá aqui já as fotos dele impressionantes. Daqui a pouco eu tô pegando as fotos dele lá para poder botar aqui na capa do vídeo, porque vai soltar os bastidores. Vai soltar, os bastidores vai sair. Porque é incrível como a postura desses auxiliares tem no vestiário. Quando não é o Coutinho na fala, quando não é o Verratti na fala,
eles têm a fala, eles têm a voz. E hoje, Diniz, não deu para sentir sua falta, por mérito seu, porque esses profissionais foram impressionantes. Galera, repare no segundo gol do Vasco. O Evandro, ele chama o Coutinho, ele pede para o Coutinho bater rápido a falta, o Coutinho faz a triangulação, chega na ponta, o Paulo Henrique, ele ganha a jogada, ele ganha o corredor, leva em velocidade, se infiltra na grande área, chuta, o Cleito dá o rebote e tava lá. Quem? Anota aí quem tava lá. Ele, o Pirata, bem posicionado. E hoje não foi gol de cabeça não, falei que ia ser gol de cabeça, mas foi gol com os pés. Verrete, você merece, você merece. Estamos na fila do perdão. Estamos na fila do perdão. E não digo porque falávamos mal do Verrete, não. Mas pedíamos o Diniz mais uma opção, mais uma alternativa. O Diniz usou a alternativa com o Ryan. O Vasco meteu 6 gols no Santos com um time sem um Verrete. Mas era um momento de humildade do Verrete. O Verrete, em nenhum momento, ficou de cara feia. O Verrete, em nenhum momento, ficou de bico. O time é um time sem ego. O time do Vasco é um time sem soberba. É um time que o capitão reconhece que tá mal, vai ao banco de reservas e hoje dá a volta por cima diante de um Bragantino que é um Bragantino bem treinado. Seabra não é um mau treinador, tá numa fase ruim, é um momento ruim. O Bragantino teve uma decrescente no segundo turno, assim como o Vasco teve uma crescente no segundo turno. É impressionante. A estrutura que tem aqui do Bragantino é impressionante. Gente, eles investiram 50 milhões aqui. E a estrutura mega, a recepção especial. Então não tem nenhum desrespeito ao Bragantino, mas o Vasco hoje conseguiu, num Bragantino que tem bons jogadores, Capixaba, John, não é porque é meu xará não, John, bom, camisa 10, tentou de tudo. O Lucas Barbosa, o 21, tentou de tudo. E eu vou com todo respeito, ficou no bolso do Paulo Henrique. Paulo Henrique, quando chegar, vai ter que tirar do bolso. Porque o Paulo Henrique, ele erra algumas vezes, mas ele tem um poder de recuperação impressionante. Impressionante o poder de recuperação. Tem muita coisa pra gente conversar aqui com o Evandro. É o melhor pós-jogo, tem que se comemorar, tem que se preparar pro jogo contra a equipe do São Paulo, sem Luciano semana que vem. Lotar até quinta-feira era 15 mil ingressos. São Januário lotado, vamos fazer uma grande festa. Galera, hoje eu cheguei atrasado, até me perdoam, não deu nem pra ir lá pra fora fazer a festa com a torcida. Chegamos em cima da hora, pegamos um trânsito na Dutra, tava tudo parado na Dutra, teve um acidente, infelizmente. E chegamos em cima, não deu pra fazer o movimento lá fora, mas fizemos aqui a coletiva, o trabalho tá entregue, vou tentar a zona mista. Poxa, hoje um jogador do Vascão pode parar pra falar, porque, cara, eu sei que tem que voltar pra Atibaia, tem que voltar pro Rio, mas tem que ser comemorado esses 3-0. E agora é 2 finais. O Vasco tem 2 finais pela frente. 2 finais. São Paulo e Botafogo. Direto. O Pedrinho já mandou o recado. 2 vitórias é G8. É G6. 2 vitórias, falta uma. Se tiver mais 2, melhor ainda. Meu amigo, é isso. A gente fala muito que a base do Vasco tem ganhado tudo ultimamente. E o titular também. Tem que se acostumar. Tem que se acostumar com essa boa sequência. Tem que se acostumar e não tomar gols. Olha, parabéns Carlos Cuesta. Parabéns o Robert Renan, que tem uma invertida de bola. O Robert Renan joga de 10 na zaga. Ele joga de terno na zaga. O Carlos Cuesta não passa nada. Eles tentaram a bola alçada, tentaram a bola nas costas. Rapaz, o Léo Jardim, ele faz um milagre no início do jogo. A bola veio nas costas, aí o PH erra a saída, não conseguiu recuperar em velocidade. O Lucas Barbosa dá no corredor pro Sacha. Cara, o Sacha teve tempo. Lembra o gol do Cano, que o Cano perdeu semana passada? Foi muito parecido. E o Léo Jardim faz uma defesa com os pés. Se esse cenário se repetir todo o jogo, a gente já acostuma. Porque o Léo Jardim fazer o milagre no início do jogo tá sendo corriqueiro. E depois o Vasco vai lá, melhora no jogo e faz o gol. Então, assim, impressionante, cara. Impressionante. Parabenizar a arbitragem hoje do Sávio, irmão do Hilton Pereira Sampaio, Sávio Sampaio. Não tem nenhum jogador suspenso para a semana que vem, né?
uma boa notícia, E é o Vascão no 220, galera. Vamos comemorar. Hoje é comemorar. Coloca aí nos comentários quem quer a linguiça de Bragança que eu vou levar pro Rio de Janeiro. Porque, meu amigo, tem que comemorar. Se eu pudesse, levava aqui tudo de bom pra você, torcedor vascaíno. Lá ele, né? Mas tem que comemorar. Torcedor Cruz Maltino. Tem que comemorar. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.